Oi, pessoal, vamos fazer a correção das atividades da aula anterior. Então, a primeira questão pedia para racionalizar os denominadores. Então, nesse item A, a gente tinha 2 sobre raiz quadrada de 10. Então, para racionalizar o denominador, a gente vai procurar aqui o que a gente chama de fator racionalizante. Então, a gente vai pegar o número 2, raiz quadrada de 10, e vamos multiplicar por raiz de 10 sobre raiz de 10. Então, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 2 vezes raiz de 10 é igual a 2 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é igual a raiz de 100. A gente multiplica os radicandos, fazendo 10 vezes 10, 100, que é igual a 2 raiz de 10 sobre raiz quadrada de 100 igual a 10. A gente ainda pode fazer simplificação de frações, simplificando aqui o 2 e o 10. Então, a gente pode dividir aqui tudo por 2. Se eu fizer 2 dividido por 2 dá igual a 1, repete raiz de 10. 10 dividido por 2 igual a 5. Fazendo 1 vezes raiz de 10 dá igual a raiz de 10. E o 5 a gente repete no denominador. Olha, aqui no item B, a gente tem 6 sobre raiz quadrada de 6. Então, para racionalizar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar 6 sobre raiz de 6 e multiplicar por raiz de 6 sobre raiz de 6. Fazendo 6 vezes raiz de 6 dá igual a 6 raiz quadrada de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é igual a raiz de 36. Então, repete 6 raiz de 6. Calculando a raiz de 36 dá igual a 6. Observe que eu tenho 6 no numerador e no denominador, então eu posso dividir. 6 dividido por 6 dá igual a 1 raiz quadrada de 6. 1 vezes raiz de 6 é igual a raiz de 6. Olha, aqui no item C a gente tem 9 sobre raiz quadrada de 3. Então, aqui o fator racionalizante vai ser raiz de 3. Então, a gente vai repetir 9 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Então, multiplicando, vai ficar assim, ó, 9 vezes raiz de 3 é igual a 9 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 9 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 9 igual a 3. Aqui a gente pode dividir, ó, o 9 é divisível por 3. Fazendo 9 dividido por 3 é igual a 3 e repete raiz quadrada de 3. Olha, aqui no item D a gente tem raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 2. Então, o fator racionalizante vai ser raiz quadrada de 2. Então, vamos repetir aqui, raiz de 5 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, agora juntando um só radical. Raiz de 5 vezes raiz de 2 é igual a raiz quadrada de 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 4 a gente pode calcular. Raiz de 4 igual a 2. Olha, aqui no item E a gente tem 20 sobre 2 raiz de 5. Então, o fator racionalizante vai ser raiz quadrada de 5.
Então, vamos repetir a expressão. 20 sobre 2 raiz de 5. E vamos multiplicar pelo fator racionalizante, que é raiz de 5 sobre raiz de 5. Então, multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Lembrando que aqui é uma multiplicação, então eu vou botar o pontinho, ó, 2 vezes raiz de 5. E vamos multiplicar ainda por raiz de 5. Então, fazendo 20 vezes raiz de 5 dá igual a 20 raiz de 5 sobre 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a raiz de 25. Igual a, repete 20 raiz de 5, 2 vezes raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, repete 20 raiz de 5, fazendo 2 vezes 5, 10. Aqui a gente pode dividir 20 dividido por 10 igual a 2. Então, fica 2 raiz de 5. Olha, aqui no item F a gente tem 3 sobre raiz de 6. Então, vamos repetir a expressão 3 sobre raiz de 6 e vamos multiplicar por raiz de 6 sobre raiz de 6. 3 vezes raiz de 6 é igual a 3 raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é igual a raiz de 36. Então, repete 3 raiz de 6 sobre raiz de 36 igual a 6. A gente pode ainda simplificar. Vamos dividir tudo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Repete raiz de 6. 6 dividido por 3 igual a 2. 1 vezes raiz de 6 é igual a raiz de 6 sobre 2. Olha, aqui no item G a gente tem 20 sobre 3 raiz de 10. Então, vamos repetir a expressão 20 sobre 3 raiz de 10. Vamos multiplicar por raiz de 10 sobre raiz de 10. Então, 20 vezes raiz de 10 é igual a 20 raiz de 10. O 3 está multiplicando raiz de 10, então a gente repete aqui 3 vezes. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é igual a raiz de 100. Então, repete 20 raiz de 10 sobre 3 vezes raiz quadrada de 100 é 10. Então, repete 20 raiz de 10. 3 vezes 10, 30. Então, aqui a gente pode fazer simplificação também. A gente pode dividir tudo por 10. Fazendo 20 dividido por 10 é igual a 2, então fica 2 raiz quadrada de 10. 30 dividido por 10, 3. Olha, a segunda questão tinha o seguinte enunciado. Alguns pontos foram apresentados na reta numérica abaixo. Então, aqui tinha o ponto X, Y, Z e W. Na reta numérica, os números reais 1,4, 2 quintos e 13 quintos podem ser representados respectivamente pelos pontos. Então, a gente teria que saber quais pontos representavam esses números. Então, veja o seguinte, eu já tenho aqui o número 1,4, que já está representado na forma decimal.
Então, se ele está representado na forma decimal, a gente já tem uma ideia de onde ele se localiza nessa reta numérica. Então, o número 1,4, ele vai se localizar entre o número 1 e o número 2. E como eu só tenho o ponto Y, então ele vai ficar aqui, ó. Então, aqui vai ser o número 1,4. O número 2/5, para a gente saber, a gente vai ter que fazer a representação decimal dele. Então, para isso, a gente vai dividir 2/5, a gente vai fazer a divisão. Dividir o 2 pelo 5. Então, vamos fazer a continha aqui do lado. O 2 é menor que 5, então a gente coloca 0 e aqui no quociente coloca 0, dividindo 20 por 5, igual a 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então, a representação decimal de 2/5 é igual a 4 décimos. Ou 0,4. Então, esse número vai estar localizado entre 0 e 1. Então, aqui é o lugar do número 2/5, representado pela letra X. Agora, vamos para 13/5. Então, a gente vai pegar e dividir também. Dividir o 13 por 5. Então, fazendo 13 dividido por 5, cabe 2 no quociente. 2 vezes 5, 10. 10 para chegar em 13, faltam 3. Para continuar, coloca 0 e coloca vírgula no quociente. Então, 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então, o número 13/5 é representado por 2 inteiros e 6 décimos, ou 2,6. Então, ele vai se localizar entre 2 e 3. Como é 2,6, ele vai se aproximar mais do número 3. Então, ele vai ser representado pela letra W. Então, aqui vai se localizar o número 13/5. Então, lá na questão perguntava a sequência de letras, a sequência de pontos que representavam esses números. Então, a sequência de pontos que representam os números é a seguinte. Primeiro vinha o número 1,4, então era representado pela letra Y. Depois veio o número 2/5, ou seja, representado pela letra X. E depois vem o número 13/5, que é representado pela letra W. Olha, a terceira questão dizia o seguinte: Júlia, Mariana, Sandra, Leonardo e Gabriel reuniram-se para jogar videogame. Para decidirem quem será o primeiro a jogar, cada um sorteou um número. Jogará primeiro quem tirar o maior número, assim por diante. Vejam os números tirados por cada um deles. Então, a Júlia tirou o número 1/7, Maria tirou o número 0,8, Sandra tirou o número 15/3, Leonardo tirou o número 22/5 e Gabriel tirou o número 11,26. Então, pergunta ainda qual é a sequência de jogadas. Então, a sequência de jogadas vai ser do maior para o menor. Como aqui tem alguns números na forma fracionária, a gente vai procurar deixar eles tudo na forma decimal. Então, vamos começar logo aqui pelo número 1/7. Então, para isso, a gente vai dividir o 1 pelo 7. Como 1 é menor que 7, a gente coloca 0 e aqui no quociente coloca 0, fazendo 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 é 7, 7 para 10 faltam 3. Coloca 0. 30 dividido por 7 cabe 4 no quociente. 4 vezes 7, 28. 28 para chegar em 30 faltam 2. Então, vamos deixar só até a segunda casa decimal. Então, fica aqui 0,14. O número que Sandra tirou foi 15/3. Então, a gente pode dividir logo o número 15 pelo número 3, que dá igual a 5. O número que o Leonardo tirou foi 22/15.
quintos. Então, vamos dividir aqui e ver como fica. 22 dividido por 5. 22 dividido por 5, cabe 4 no quociente. 4 vezes 5, 20. 20 para chegar em 22, faltam 2. Para continuar, coloca 0 e aqui coloca vírgula. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. E 20 menos 20, 0. Então, o número que o Leonardo tirou é 4,4. Então, a sequência, como é do maior para o menor, a gente já pode fazer a comparação. O maior de todos aqui é o número 11,26. Então, quem jogou primeiro foi o Gabriel. Então, depois de Gabriel, quem jogou foi a Sandra. Tirou aí o número 5. Depois de Sandra, quem jogou foi Leonardo. Ele tirou o número 4,4. Depois de Leonardo, quem jogou foi Maria. Tirou o número 0,8. E por último, quem jogou foi a Júlia. Tirou o número 0,14. Então, a sequência de jogadas saiu dessa maneira, ó. Gabriel, Sandra, Leonardo, Maria e Júlia. Olha, vamos para a quarta questão. A quarta questão dizia o seguinte, ó. Na pirâmide abaixo, os números vizinhos, quando multiplicados, resultam no número de cima. Qual o número localizado no topo? Então, veja o seguinte. A multiplicação de dois números vizinhos resultam no número de cima. Então, menos vezes mais dá menos, 1 vezes 4, 4. Então, a gente tem que descobrir o número que se encontra no topo. Então, vamos multiplicando. Menos 8 vezes menos 3 e vamos descobrir o número que está logo acima. Então, menos vezes menos dá mais. 8 vezes 3, 24. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 1, 3. Mais vezes mais dá mais. 24 vezes 3. Então, vamos fazer aqui a continha. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2 dá 6. E 6 mais 1, 7. Então, dá mais 72. Mais vezes menos dá menos. E 3 vezes 4, 12. Então, agora a gente vai descobrir o número que se encontra no topo. Então, faz jogo de sinais, mais vezes menos dá menos, e faz 72 vezes 12. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 1 vezes 2 é 2, e 1 vezes 7, 7. Então, baixa 4. 4 mais 2, 6, e 1 mais 7, 8. Então, menos 864. Então, qual o número que se encontra no topo? Então, é o número menos 864.